Olá! Nesse IELTS Reading Assignment, temos uma dinâmica, ou melhor, uma extensão um pouco menor do que a média, porque normalmente nos nossos assignments você tem uma sessão inteira IELTS Reading, e aqui em particular você tem somente uma atividade para essa semana, sem problemas. Isso não é uma questão que ocorre toda semana, portanto, temos essa diferenciação nesta em particular, não é um real problema. O que temos aqui é uma prática de questão que envolve, na realidade, a leitura de um parágrafo e você tem a necessidade de classificar qual é o objetivo deste parágrafo como um todo. Então, fazer uma prática de interpretação geral do que é dito. Isso daqui é uma forma micro de praticar um tipo de questão que é macro e que ocorre em especial nas últimas sessões do exame IELTS Reading, onde que você tem como necessidade de definir qual é o objetivo final do texto que você acabou de ler, ou a ideia principal que o autor deste texto quis repassar. E aí você tem questões múltipla escolha que definitivamente você tem que selecionar uma das alternativas como a resposta final. E bom, quando nós estamos falando de um texto normal, reading completo, o que nós temos é a necessidade de termos a leitura para esse tipo de questão em particular, em especial do primeiro e último parágrafos do texto, sendo feita com muita atenção, porque o parágrafo introdutório e o parágrafo conclusivo são os parágrafos que lidam de uma forma mais macro com o texto que temos em mãos. O parágrafo introdutório, ele é um parágrafo que introduz, de fato, a gente, dando então a contextualização do que os outros parágrafos vão estar olhando de uma forma mais individualizada e detalhada. E o parágrafo conclusivo é o que nos passa a ideia final de, após o fringir dos ovos, esta é a conclusão, pelo menos por parte do autor. Então, para questões como esta, é muito importante termos muita atenção, em especial no primeiro e no último parágrafo. Então, por isso que quando você tiver uma questão tipo essa no IELTS, a sugestão é você retornar ao texto e ler com bastante atenção o primeiro e o último parágrafo do texto. Tudo bem? Para assim você ter uma interpretação, ou melhor, uma relembrança da interpretação geral que precisa de ser feita do texto como um todo. Tudo bem? Então, quando formos lidar com questões tipo essa, após estarmos extra atentos ao fato da leitura muito atenta do primeiro e do último parágrafo, o que precisamos de fazer é, na realidade, também termos a seleção assertiva da alternativa que julgamos correta, porque quando temos questões múltipla escolha, seja de seleção de somente uma alternativa ou de múltiplas, como por exemplo duas ou três, e isso acontece no exame IELTS Reading, o que temos é a possibilidade de fato, termos uma situação onde que ficamos sem sair do ponto onde que estamos. A gente, na realidade, fica indeciso, não acreditando nas nossas primeiras impressões e nos questionando. E isso, num contexto reading, é fatal, porque definitivamente o exame tem tempo contado e é muito fácil você, na realidade, acabar perdendo o controle. E este é o principal problema no exame IELTS Reading, via de regra, time management. Então, precisamos de ser bem assertivos e, ao fazermos questões de múltipla escolha, acreditarmos nas nossas primeiras impressões. Ou seja, não fazemos as coisas pelas coxas, mas após uma reflexão, em caso de dúvidas, sempre irmos com a alternativa ou alternativas que julgamos como sendo as corretas já, primeiramente. Porque, caso contrário, não teremos a assertividade que o tempo que é nos dado para fazer o exame como um todo exige, tudo bem? Então, eu lhe desejo um ótimo assignment. E não se esqueça de fazer o simulado completo que se encontra logo abaixo deste assignment. Bye, bye.